Estou ao vivo aqui, boa noite. E tem um som aqui fora, não sei se dá pra vocês ouvirem aí, mas parece que é uma coisa. Toda vez que eu resolvo fazer live, acontece alguma coisa, né? Parece uma conspiração. Mas hoje eu quero falar sobre a virtude da fortaleza. Porque assim, pra mim, essa é uma virtude que faz muita diferença na gestação e uma virtude que faz muita diferença para viver um bom parto, um parto tranquilo. E sem essa virtude fica tudo mais difícil, né? Então, por isso que eu resolvi falar sobre ela. E eu busquei a fonte, né? É o que o Catecismo da Igreja fala sobre a virtude da fortaleza, que é essa virtude da coragem, essa virtude de se manter firme, mesmo ali nas dificuldades, de enfrentar a morte, sabe? Essa virtude que faz muita diferença na nossa vida, que algumas pessoas já têm de forma natural, né? Que outras precisam exercitar essa virtude. Então, eu vou começar aqui lendo o que diz, né, no Catecismo da Igreja Católica, em 1808. A fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na execução do bem. Torna firme a decisão de resistir às tentações e de superar os obstáculos na vida moral. A virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo. Então, a virtude da fortaleza, ela nos dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Então, virtude da fortaleza nos dá ali força, capacidade para vencer o medo, mesmo da morte, e enfrentar a provação e as perseguições. Aí tem um versículo. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. O Senhor é a minha fortaleza. Então, quem nos ajuda nessa busca pela fortaleza é o Senhor. No mundo, há vez de sofrer tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. João 16:32. Então, esse versículo de João 16, assim, eu meditei ele muitas vezes na gestação, muitas vezes. Que no mundo, há vez de ter tribulações, mas nosso Senhor Jesus venceu o mundo. Tende coragem, ele diz, porque eu venci o mundo. Gente, e lá fora tá um som super alto e vai continuar alto lá, que eu vou gravar assim mesmo. Então, eu vou contar um pouquinho da minha experiência com essa virtude da fortaleza, né? Essa virtude da fortaleza que nos ajuda a ter coragem, que nos ajuda a vencer o medo, que é um sentimento que acompanha muitas gestantes. E é natural, assim, porque de uma forma, pensando no ser humano, o medo, ele serve para nossa sobrevivência, né? É um mecanismo para nossa sobrevivência, mas se não usado de forma correta, ele pode nos atrapalhar, porque o medo ali faz com que a gente fique alerta, que a gente fique tenso, né? Que a gente libere hormônios ali, adrenalina. Então, essa virtude da fortaleza nos ajuda a vencer o medo, principalmente na gestação. Seja o medo de ter um filho, até, né, de engravidar, tantos medos, ou o medo do parto, assim, de seguir o fluxo natural das coisas, de uma gestação saudável, ali viver o parto, que, assim, se você respeitar o fisiológico, vai tudo acontecer muito simples e naturalmente. Então, o medo, mas muitas gestantes ficam do início ao fim da gestação com esse medo. E quando não tem a devida ajuda, não tem uma educação perinatal, não tem o acompanhamento de uma doula, esse medo, ele não consegue estar no lugar certo, assim, esse medo, ele não é bom, né? Esse medo não é bom, porque ele não tá
confiança não está ali no Senhor, que diz, não está nesse versículo, nessa oração. O Senhor é a minha fortaleza e a minha glória. Não, o medo, ele simplesmente, ele é egoísta, ele só olha para si mesmo. Então eu estou com medo, e eu não quero saber de nada, porque eu tô com medo. E eu vou ficar aqui no meu cantinho, na minha zona de conforto, porque eu tô com medo. Sendo que o Senhor não diz isso para nós. Ele diz para termos a virtude da fortaleza, para sermos fortes, para sermos mulheres virtuosas, homens virtuosos, que buscam as virtudes, né? E essa virtude da fortaleza também tá ali aliada à coragem de viver o que o Senhor espera que nós vivenciamos, né? Eu lembro que no meu último parto, eu interiorizei, né, o que a minha enfermeira dizia, que eu não viveria nada além do que eu deveria viver, que eu só viveria aquilo que fosse preciso para mim, ali totalmente abandonada em Deus. Então, eu tive coragem. Eu resolvi deixar o medo para trás e eu resolvi ali ter coragem em Deus. Uma coragem que não é uma coragem egoísta, soberba, não. É uma coragem humilde. É uma coragem de falar, Senhor, eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a vossa vontade. Então, aí a virtude da coragem. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Então, mesmo que os rumos fossem rumos que talvez não me trouxessem alegria e não me trouxessem felicidade, eu sabia que eu estava ali, a minha confiança estava em Jesus, que disse que venceu o mundo, que venceu a morte, que venceu tudo. E ele disse que haveríamos de sofrer tribulações, mas que ele teria vencido o mundo. Então eu busquei ali ter essa virtude da fortaleza, da coragem. Eu pensei, não, vai dar tudo certo. E uma coisa muito interessante que diz aqui no Catecismo da Igreja sobre a fortaleza, que a virtude da fortaleza dá capacidade para vencer o medo, mesmo da morte. E isso é uma coisa que às vezes causa muito medo pro parto, né? Mas e se eu morrer? E se meu bebê morrer? E se acontecer alguma coisa? Assim, pensando que é uma coisa natural da vida, né? As pessoas morrem. Mas não que isso seja algo que a gente queira, nunca, nunca, nunca. Mas pensa comigo, a virtude da fortaleza nos dá ali a capacidade de vencer o medo, mesmo da morte. Isso é uma coisa muito importante para o parto, vencer o medo da morte. Porque a gente precisa preparar a nossa alma para viver ali o que o Senhor deseja que nós, né, vivenciemos naquele momento do parto, que é uma morte. Porque depois vem o renascimento. Depois dessa morte, que é o parto, que é a passagem ali, vai morrer aquela mãe que não tinha filhos, ou que era mãe de um filho só, de 2, e vai nascer uma nova mulher. Então haverá morte. E depois, por isso que depois do parto a gente acaba ficando tão perdida, né? Porque ali precisa ver o renascimento. Então, depois de vencer essa morte, o medo dessa morte, vem o renascimento daquela nova mãe, daquela nova mulher. Então, por isso, é muito importante preparar ali a tríade, né, do corpo, alma e espírito, para que esse renascimento aconteça de forma plena, sabe? De forma plena. Então, eu só queria deixar essa mensagem hoje sobre a virtude da fortaleza, essa virtude moral que nos assegura a firmeza no meio das dificuldades e nos ajuda ali a ser fortes no Senhor. Então, obrigada por você me assistiu até aqui. Deixa o seu coraçãozinho, tá? Deixa o seu coraçãozinho aqui se você gostou. Envia para aquela sua amiga gestante que precisa da virtude da fortaleza. E diga para ela que é possível, sim, desenvolver as virtudes na gestação para ter um parto tranquilo e ter um renascimento ali depois do parto. Então, até a próxima live. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.